Se tem algum filme que marcou vocês sobre o tema, e aí o que, né, ou nacional, ou mesmo que não seja nacional, né? E aí qual a relação que vocês têm com essa questão de cinema, sexualidade, só para ter uma ideia do que vocês têm de percepção sobre isso. Pode ser série também, tá? A Júlia colocou aqui uma questão de série, pode ser série. Eu falei filme, mas pode. Talvez a produção, né? O produto tipo série, ele é mais acessível e mais comum, né? É mais comum que as pessoas assistam. Eu também assisti uma bem interessante que era em desenho, era Big Mouth, acho que chamava, e trata de uma forma bem divertida, sabe? Bem legalzinha. O Azul, a cor mais quente, igual a Letícia disse, também já assisti. Porém, quando, né, entrando mais na parte sim, do cinema, quando eu fiquei sabendo, tipo, pontos do que aconteceram durante as gravações, acabou que me fez não gostar tanto assim do filme, mas de educação sexual, assim, diversidade sexual, a- os que eu conheço mais são esses mesmo. Se tem algum, eu não liguei, não fiz os pontos, sabe? De um do tema. É interessante que vocês estão chamando a atenção para Big Mouth, até que não está sendo muito assistido aqui no Brasil, mas teve um impacto maior, né? Fora. Eu adoro essa série de desenhos animados, acho bem bacana mesmo a questão de explorar a adolescência como um monstro, né? Como aquele eu adolescente, né? Que a gente não tem muito controle sobre ele, como se fosse um monstro, muito legal. Sex Education, que é uma das séries mais assistidas, né, da Netflix, muito boa também, aborda também uma outra questão, uma outra forma de abordar o tema. Até o nome da série tem a ver com a questão da educação para a sexualidade, né? Aí eu vi que vocês citaram, né, Brokeback Mountain, que é um filme que tem uma importância muito grande para a questão da diversidade no cinema, né? É um filme até que é interessante vocês lembrarem dele, porque ele é um filme mais antigo, né, de 2006, 2007. Sex Life, que é outra série, né, Letícia? Eu cheguei a assistir acho que um episódio, mas eu acabei não dando continuidade, porque eu tô assistindo muita série, tô meio perdido. Deixa eu ver mais o que vocês colocaram aqui. O Lucas Kids. Nossa, Lucas, assistiu esse filme? Nossa, Kids eu era assim, um jovem adulto quando ele. Você tá falando do Kids, aquele filme que a menina é virgem, aí ela acaba sendo contaminada com o vírus HIV. É isso? É esse filme mesmo, né? Ou tem um outro Kids que eu talvez não conheça? A Liz Marcela é bonitinha, o filme é bonitinho. É Grace and Frank, né? Que é a questão fala da diversidade sexual na terceira idade, né? Nossa, esse filme ele foi bastante polêmico na época porque o elenco não era formado por atores, né, profissionais. Eles chamaram pessoas assim que não tinha essa, tanto é que nenhum deles acabou também indo para circuito de cinema depois, né? É basicamente um grupo, né, de um elenco que basicamente fez só esse filme. Mas ele foi bastante, ele tem uma importância muito grande na história da questão da diversidade, a questão da sexualidade entre jovens, né? Traz uma perspectiva bem diferente, né, de American Pie. Quando eu era mais adolescente, na verdade, a série que era mais comum não era American Pie, era Ports, né? E aí, então, é legal, é bom que vocês têm um conhecimento variado da questão do cinema. Então, acho que a gente vai conseguir conversar legal aí nesses 2 dias, tá? Pessoal, esse tema, eu fiquei pensando, eu acabo trabalhando bastante questões de diversidade sexual, nos TCCs, né? Eu trabalho com questões relacionadas, claro, à biologia, né? Somente a biologia evolutiva, mas também eu costumo orientar trabalhos dessa interface cinema e educação para a sexualidade. E até eu vou discutir alguns trabalhos, né, que eu orientei que já estão publicados, que eu até coloquei naqueles arquivos, né, que a gente fez essa investigação a respeito, né, de como a diversidade sexual ela é tratada nos filmes, né. Alguns filmes nacionais, outros nem tanto, mas esse mini curso a gente vai abordar principalmente a questão do cinema nacional. Eu organizei o mini curso da seguinte forma.
no dia de hoje, eu vou falar bem da questão, né, o que é diversidade sexual, de que maneira o cinema trata dessa questão, como essa questão da diversidade foi evoluindo, né, dentro da história do cinema. E aí a questão da aplicação na educação da sexualidade eu vou deixar para amanhã, certo? Então hoje a gente vai ver esse embasamento da questão da diversidade sexual e dessa diversidade no cinema, e aí a aplicação num contexto escolar a gente discute amanhã, certo? E aí aqui está o tema, né, do mini curso, que eu acho que vocês já devem ter visto isso. E diversidade sexual é um tema bastante amplo, porque o que existe, né, nas sociedades humanas, na verdade, é uma ampla gama de possibilidades, né? Então, aquela perspectiva, né, de homem e mulher e heterossexualidade, ela é apenas uma das possibilidades de sexualidade humana. Eu não vou entrar aqui na discussão que envolve a questão da identidade sexual, né? E até mesmo da questão da biologia do sexo, que aí é uma outra questão aqui que não é o foco. Na verdade, o meu foco vai ser nas questões de diversidade sexual relacionadas a essa perspectiva mais da cultura. De que maneira, né, as pessoas se relacionam uma com as outras. O padrão heterossexual, que é o padrão dominante, digamos assim, por várias questões, né, não só porque existe um grupo até certo ponto majoritário, não se sabe se é majoritário porque, de fato, muitas pessoas são heterossexuais, ou se é majoritário porque há um grupo que domina essa questão e se auto-intitula como heterossexual, e qualquer outra forma, né, de manifestação da sexualidade acaba sendo considerada anômala ou que precisa ser extirpada da sociedade. Mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa nessas relações, né, entre sexo, identidade e sexualidade, a gente acaba tendo essa mandala, né, de possibilidades, né? E aí eu lembro quando na UFTM estava se discutindo a questão da normatização, né, da utilização do nome social, e aí a UFTM foi uma das pioneiras no Brasil, né, a permitir que alunos transgênero pudessem utilizar o nome social, ao invés de utilizar o nome de registro, né? E aí, numa das discussões em um dos conselhos, né, começou a haver uma confusão enorme de alguns conselheiros a respeito, né, dessa questão da pessoa poder utilizar o nome social, e inclusive até alguns conselheiros se posicionaram de uma forma um tanto quanto questionável, né, pensando que a gente está dentro de uma universidade, e aí você espera que as pessoas tenham o nível de criticidade, de compreensão, né, do mundo e de respeito, né, mas não foi bem isso que aconteceu. E aí a questão é, né, um homem trans, uma mulher trans, essas pessoas acabam tendo no registro um nome que não corresponde àquela aparência social, né? Porque há um descompasso entre, né, a biologia e a forma que o sujeito se vê, né? E aí, claro, um homem trans, ele nasce biologicamente como uma mulher, só que ele se reconhece como um homem. Então, ao utilizar o nome social, claro que a gente vai utilizar o nome masculino para fazer a tratativa, né? A menos que o sujeito ele prefira que se utilize outro tratamento. E aí a questão foi para essa discussão como se aí começaram só algumas questões que surgiram, né? Por exemplo, então quer dizer que um cara afeminado eu vou ser obrigado a tratar ele pelo feminino, né? Vocês entenderam que houve uma questão de uma não compreensão do fato, né? E do processo. A questão é um sujeito que é transexual, que tem um sexo biológico, portanto tem um registro com um nome que é atribuído a um sexo diferente daquele que ele se reconhece. E isso para ele para esse indivíduo é algo traumático. Então imagina, por exemplo, uma mulher trans, ela acaba atendendo certos critérios que a gente, por questões culturais e outras, né, que a gente reconhece como feminino, e aí a gente trata pelo nome masculino, né? O próprio curso de biologia a gente já teve pelo menos duas alunas trans, e na universidade tem muitos outros, né? Então, é certo a gente colocar, se por exemplo vai fazer a chamada, muitos professores
reconhece os alunos pelo nome e tal, mas tem muitos outros que não sabem nem quem que é. O nome da lista é só um nome, né? Não reconhece. Então, imagina, você chama um nome masculino, né? E aí a pessoa é uma mulher trans. E aí você tem aquele desconforto, aí a pessoa responde chamado no masculino, provoca aquele desconforto, né? Com a turma e tudo mais. E para quê? Se a pessoa ela escolhe, né? Usar aquele nome social, ela pode fazer isso. Então estava se discutindo isso na época, já faz um tempo, né? Isso aí foi 2014, 2015, eu acho. E aí, quando a gente analisa como que funciona isso, né, para os seres humanos, a gente vê essa mandala de possibilidades, né? E aí foi toda uma peleja por causa de uma possibilidade. Isso porque nem se entrou na questão, né, se aquela pessoa ela é homossexual, bissexual, pansexual e whatever, né? Que aí seria outra peleja maior ainda, né? Então, essa é uma questão importante na sala de aula, gente, porque a sala de aula ela é um ambiente social, portanto a gente se depara com essas questões e nós professores precisamos saber como lidar com essas questões e até talvez provocar os alunos a pensar sobre elas, né? Sobre os preconceitos que foram culturalmente, historicamente construídos e por que eles são reproduzidos sem muita criticidade, e tentar superá-los, né? Que esse é um passo importante para o desenvolvimento social mesmo, né? E aí o cinema, ele acaba sendo uma produção humana que trata de várias questões e dentre elas a questão da diversidade sexual, né? E aí eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês. Eu não sei se vocês conhecem um canal que se chama Pipocando. Em 2015, o Pipocando fez um vídeo sobre a questão, né, da LGBT, na época do mês do orgulho gay, né, que na verdade virou orgulho LGBTQIA+, né, mas era mês do orgulho gay, mas nessa época já era mês da diversidade sexual, né, e eles fizeram um vídeo falando sobre essa questão da história do cinema. Eu fiz um recorte desse vídeo, que eles tratam, né, dessa questão mais da evolução histórica, e eu queria projetar para vocês. Aí vocês só me falem se o áudio está saindo, porque eu tirei o fone de ouvido para vocês poderem, porque o áudio no Meet a gente libera ele pelo externo, né? Aí vocês me falem só se dá para ouvir. Depois da rebelião de Stonewall, que colocou até mesmo a representação. Pessoal, tá dando para ouvir? Sim. Ah, é ótimo, ótimo. O LGBT no cinema entre os tópicos de debate importantes para se debater. Às vezes precisa de uma treta, galera, pra galera começar a debater um assunto importante. A partir daí, Hollywood tentou aproveitar o hype do assunto fazendo filmes voltados pro público LGBT, como é o caso de Os Rapazes da Banda, de 1970. Ó, tá chegando mais na nossa época e tá melhorando os bagulhos, fica mais. E os filmes com temática LGBT também fizeram um baita sucesso na década de 70, na liberação sexual, nos filmes do caralho. Ah, não, isso foi 60. Tanto que o clássico Perdidos da Noite conseguiu ser o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme, com uma classificação mais 18. Outros filmes que procuraram representar os gays de uma maneira mais digna foi o Diabólicos Sedutores, Cabaré e A Ponte do Desejo. Infelizmente, galera, essa evolução passou bem longe de resolver o problema, que se agravou ainda mais depois da crise envolvendo o vírus HIV, como mostra o filme The Normal Heart. E foi justamente nessa época que a influência das igrejas e da família tradicional voltou a aparecer, o que obviamente prejudicou novamente a representação dos gays no cinema. Isso fez com que os filmes independentes voltados para o público LGBT fossem os únicos a não colocar os gays como os meros elementos cômicos no filme. Então tinham filmes bem voltados para esse público, onde aí eles eram bem representados. Nos outros, quando aparecia um gay, era sempre aquela chacota. Me lembra até novela, né? Que hoje em dia, quando aparece gay, é sempre na chacota. Né? Mas, para a alegria da geral, os personagens LGBT eles começaram a ter um papel cada vez mais importante no cinema, chegando até mesmo a quebrar vários estereótipos, como no filme Filadélfia. E entre essas produções estava o filme Parting Glances, que foi o primeiro a desconstruir alguns conceitos errados que as pessoas tinham sobre a AIDS. E mesmo depois de tanta evolução em Hollywood, a representação LGBT no cinema ainda tinha um problema. Os filmes, eles quase nunca mostravam os personagens gays se beijando ou fazendo outras coisas, né? Sim, a representação do amor. Sexo gay, mano, não rolava. Essas cenas viraram uma exclusividade do cinema queer, que além de contar histórias sobre gays e transgêneros, também contava com diretores, atores e roteiristas da comunidade LGBT, que também ajudava a fazer o negócio de uma maneira mais crível, mais real, né? Pessoas que entendem o que estão falando. As coisas só foram mudar nos filmes mais comerciais, com O Segredo de Brokeback Mountain, que mostrava altos beijos entre os personagens do Jake Gyllenhaal e do Heath Ledger. A partir daí, as coisas começaram a melhorar de vez, tanto que vários atores famosos atuaram no papel de personagens gays,
como Champagne em Milk, né? E a Natalie Portman em Cisne Negro. Por mais ainda que a representação não seja perfeita, galera, o cinema ele tem refletido os resultados gerados pelas lutas da comunidade LGBT, pelo desenvolvimento da consciência humana, exatamente, da descoberta. Tá melhorando, tá melhorando. O outro, né? Descobrir o outro, a gente sair do nosso rolê umbiguista e descobrir que existe uma outra pessoa. Para ser umbiguista e ser uma outra pessoa, velho, tá ligado? Hoje em dia, vários filmes famosos são protagonizados por personagens gays, como é o caso de Azul é a Cor Mais Quente, que chegou a levar Palma de Ouro no Festival de Cannes. E esse filme é legal, cara, porque eu acho que além de mostrar, né, um relacionamento homossexual e tudo, mostra que as mulheres não precisam dos homens pra ter prazer. Eu sei que muito homem assiste essa cena e fica incomodado, tá ligado? Fala, não, mas as minas, mano, estão curtindo pra caralho, tá ligado? Velho. Isso é um filme sobre amor. Se uma mina que ama a outra, não sei o que lá, podia ser hétero, podia ser gay. Aquilo lá, por exemplo, se você assiste, cara, você identifica que aquele tipo de dinâmica acontece com qualquer tipo, com qualquer casal, tá ligado? Nada a ver. Ficar separando, velho. Os transgêneros também têm conquistado o seu espaço na sétima arte, que pode ser visto também em filmes como Transamérica, Tangerine, que ganhou altos prêmios no ano passado, Sense8. Muito filme legal. Muito filme, né? Série, né? Mas é isso aí. Bom, vocês perceberam que algum dos filmes que vocês citaram, né, Azul é a Cor Mais Quente, O Segredo de Brokeback Mountain, eles foram citados, né? Só lembrando que esse vídeo ele já é um pouco antigo, né? Teve muita coisa, muita água rolou depois disso. Inclusive a gente consegue ampliar essa lista, né? Com Carol. E aí eu selecionei alguns filmes que foram premiados no Oscar. E é importante ressaltar esses filmes porque o Oscar ele de alguma forma traz visibilidade para os filmes que são premiados, né? E aí alguns filmes que tratam de questões de diversidade sexual, inclusive ganhando o prêmio de melhor filme, que é o caso de Moonlight, né? Além disso, premiações de elenco, né, como acontece aqui, como aconteceu com Milk, por Champagne como melhor ator, a melhor atriz, né, no filme A Favorita, que retrata, né, um triângulo amoroso entre mulheres, né, rainha e mais duas súditas, entre aspas. Moonlight, que retrata essa história, né, além da questão da sexualidade, traz a questão da diversidade racial, né, étnico-racial, e Me Chame Pelo Seu Nome, que também traz essa perspectiva, né? Se vocês por acaso não tiverem assistido esses filmes, eu recomendo fortemente, principalmente Moonlight, que Moonlight é um filme belíssimo e ele traz essa questão da sexualidade de uma forma muito suave, muito emotiva e as atuações estão muito boas e assim são 3 momentos, né, da vida do protagonista e eles são muito bem caracterizados, né? Então vale muito a pena assistir. Mas falando da questão da diversidade sexual, normalmente o que acaba acontecendo, né, no cinema, principalmente até o início dos anos 2000, é um desconforto geral da sociedade com manifestações que não sejam heterossexuais. Né? Obviamente que isso ainda incomoda, muito menos do que incomodou em tempos passados, né? E aí a gente pode usar alguns exemplos dessas questões, por exemplo, o Douglas, da Seleção Masculina de Vôlei, que tem um apelo muito grande com o público em geral, o Gil, do Vigor, do Big Brother Brasil desse ano, né? Então, essas figuras que não são heterossexuais, elas trazem e tem esse apelo popular e essa simpatia pelo público, mostra que esse paradigma, né, de representações não heterossexuais está sendo aos poucos superado, a despeito, né, de todo o contexto atual que a gente vive aqui no Brasil. De fato, o que acaba acontecendo é que existe já uma aceitação muito maior para essas questões. De qualquer forma, é muito comum para o cinema, né? Isso vem reduzindo, obviamente, mas ainda hoje a gente consegue encontrar uma exclusão de gays e lésbicas de mídia, anúncios, então muito dificilmente, tirando a questão do cinema e de séries que vocês citaram, né? E vejam que geralmente cinema, filmes de grande circuito, isso geralmente não aparece. Anúncio, então, quando tem algum anúncio, ocorre o que ocorreu, por exemplo, com o Burger King, o Boticário, né? Então, a população geral aceita, mas existe uma parcela da população extremamente reacionária que acaba criando digamos assim, uma forte reação contra qualquer tipo de manifestação não heterossexual, né? Outra coisa também que é bastante comum, né,
é que a retratação o retrato, né, de homossexuais como fúteis, devassos, e que não precisam casar e nem querer ter filhos, tá? Só ressaltando que vem havendo uma mudança, mas ainda, se a gente pensar, fizer uma análise numérica, né, de filmes, séries e outras produções midiáticas, a gente vai perceber que ainda há esse tipo de caracterização de homossexuais, né? Outra coisa também, inclusão de homossexualidade como assunto obrigatório, quando se discute pandemia de AIDS, e não quando o tópico é direitos humanos, por exemplo, né? Que essa é uma outra questão, principalmente em filmes dos anos 90, é muito comum a questão da homossexualidade ser tratada em consonância com questões sobre a AIDS, né? E a questão da luta por direitos humanos, isso acaba ocupando ficando em segundo plano, né? Tem mudado, felizmente, por isso que o recorte que eu vou propor, que a gente reflita, né, sobre ele, a partir do século XXI, que as produções dos anos 2000, principalmente as produções brasileiras, elas vão mudando um pouco essa caracterização, né? Mas ainda assim, essas marcas, né, de preconceito, de homofobia. Eu estou trazendo questão aqui da homossexualidade, mas isso vale para os trans, para as drag queens, né? Quer dizer, variantes, né, de sexualidade que não é heterossexual, elas acabam sendo rechaçadas, hostilizadas, né? E o cinema, em alguma medida, traz isso. A despeito, né, dessa mudança que vai acontecer, que está acontecendo ainda de forma mais discreta. Outra coisa também que acaba sendo muito comum no cinema é a utilização de padrões estereotipados, comportamentos estigmatizados, né? Como, por exemplo, personagens gays afeminados, conflitos psicossociais trágicos, ou relacionamentos sexuais ardentes, né? Então, ou tem uma apelação para essa questão de ou a bichamar, por exemplo, é muito comum ter essa construção, ou a questão do indivíduo que é insaciável sexualmente, né? Então tem esse processo que é muito forte no cinema, e talvez, se vocês perceberem os filmes e séries que vocês citaram, essas questões elas acabam sendo bastante aparentes, né? E aí, no caso do cinema nacional, existe aí uma produção muito boa no século XXI, de filmes que tratam, né, não só da questão dos homossexuais, mas de transexuais, de lésbicas, né? Então tem aí digamos assim, um menu de filmes muito bons e muito bem feitos, né, com bons roteiros, boa produção, que a gente vou trazer alguns trechos amanhã para a gente pensar sobre como utilizar isso, né, na escola, que a gente tem que pensar que a escola a gente vai ter um conflito ali, né, a gente tem que tomar cuidado com a gente pode até utilizar o filme, mas tem que tomar cuidado com a seleção de cenas, né, a gente vai ter muita dificuldade de utilizar um filme inteiro em sala de aula. Vocês que já passaram por estágio e tudo mais, tentaram utilizar um filme, né, exibir um longa-metragem é muito complicado. Então, uma alternativa é escolher um longa-metragem que tem alguma parte que seja interessante para se trabalhar a questão da sexualidade aqui, no caso, que é o tema desse mini curso, e aí fazer esse recorte. Ou trabalhar com curtas, né? Que seria uma outra perspectiva. De qualquer forma, aqui nessa imagem aqui tem alguns filmes nacionais, que eu não sei se você... Tatuagem está disponível na Netflix, né? Bicha Travesti, São Paulo em Hi-Fi, Praia do Futuro, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho também para Netflix, Diz Croquetes, né? Beira-Mar, Corpo Elétrico, Praia do Futuro, aqui dois cartazes, né? Bacurau, que é um filme que foi bastante premiado ano passado, principalmente ano passado, ano retrasado, né? Que talvez vocês tenham assistido alguns deles, né? Vários deles estiveram disponíveis em circuito de cinema, né? O caso São Paulo Hi-Fi é um documentário bem legal, que eu recomendo demais que vocês assistam. Se eu não me engano, ele está disponível na Amazon Prime. Não sei se ainda está, mas ele estava lá, tá? Que vale muito a pena assistir. Na Netflix tem Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, não sei se saiu, mas tinha até pouco tempo. Tatuagem também até pouco tempo tinha, que são dois filmes também que abordam a questão da diversidade sexual de uma forma muito sensível e sem tantos estereótipos, né, como a gente viu aí em outros filmes ao longo dos anos 90. E aí algumas reflexões sobre a questão da produção nacional, né? A produção nacional sobre temáticas LGBTQIA+, ainda é muito tímida, né? Então se tem
o número de filmes que é produzido, quantos deles tratam, né, de uma forma relevante a questão LGBTQIA+, pode até ter uma frequência relativamente grande de personagens, né, mas de que maneira isso é retratado acaba sendo colocado em terceiro, quarto, quinto plano, né. E aí é muito comum representações negativas estereotipadas, da mesma forma que a gente vê isso para o cinema mundial, só que no século XXI a gente consegue perceber um aumento na pluralidade e diversidade das sexualidades. E aqui tem alguns filmes, né, uns bem do início dos anos 2000, outros mais recentes, que tratam dessas questões, que talvez vocês já tenham assistido, né, Amores Possíveis, é um filme do comecinho dos anos 2000, e esse filme ele trata, né, o Murilo Benício vive 3 realidades, e numa das realidades ele é um homem homossexual, né, que tem um casamento com outro homem, uma vida não estereotipada, bem interessante, tá? Se vocês não assistiram, eu recomendo demais. Os Três é um filme que traz a questão da bissexualidade, que é uma questão de sexualidade muito pouco retratada, é muito difícil encontrar filmes que tratam dessa questão, principalmente quando envolve homens bissexuais, é até mais comum a gente encontrar mulheres bissexuais do que homens, né? Mas mesmo assim é muito difícil essa sexualidade ser retratada, e ela é uma sexualidade relativamente comum, apesar dela acabar sendo... Existe uma tendência, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente querer rotular as pessoas, né? Ou são héteros, ou são homossexuais, mas existe aí uma parcela significativa da população que é bissexual, e no cinema essa população, né, esse grupo, ele acaba sendo subretratado. Né? Os Três é um filme belíssimo que trata dessa questão. Cazuza, o Cazuza era um homem bissexual, no filme a questão da homossexualidade dele acaba sendo mais forte, mas ele era bissexual. Em Paraísos Artificiais há uma questão que está relacionada a pessoas trans, que é bem interessante, né? Tinha esse filme que estava disponível no Netflix, é um filme que tem aí um roteiro bem original, bem diferente, o desenvolvimento dele é diferente, a questão da fotografia é bem diferente, nem parece que é filme nacional, tem uma outra... que a gente está muito acostumado com o filme nacional que faz sucesso, que ele tenha uma pegada meio novelesca, né? Parece que você está assistindo uma novela da Globo feita para o cinema, né? E esse filme ele tem uma estrutura narrativa e imagética que é muito similar a filmes produzidos na Europa, por exemplo, né? Então é bem interessante esse filme, caso vocês não tenham assistido. E Elvis e Madonna, que traz justamente a questão da transexualidade e travestismo, né? É um filme bem interessante, bem bacana, bem divertido, bem gostosinho de ver, tá? Então, esses aqui são alguns filmes que tratam essa representação diferenciada da sexualidade no cinema nacional. Isso eu trouxe só 5, tá? Mas tem muito mais do que isso. E aí, falei para vocês da questão dos curtas, né? Existem muitos curtas que são produzidos aqui no Brasil com essa temática. Esse LGBT Flix, e aí até eu coloquei aqui o site que vocês têm acesso, ele é tipo um repositório, né, de curtas. Então tem curtas produzidos por pessoal que faz curso de cinema, imagem e som, e aí eles disponibilizam esses vídeos. Então tem muitos vídeos que dá para trabalhar em sala de aula, com todas as temáticas que vocês puderem imaginar, de diversidade sexual. Recomendo demais que vocês utilizem, né, que vocês passeiem por esse repositório de curtas e assistam alguns, tá, que tem muita coisa boa. E aí um pouco da minha experiência com a questão do cinema e diversidade sexual. Então aqui eu vou apresentar um conjunto de trabalhos, né, que eu orientei, de trabalhos de conclusão de curso que eu orientei, que culminaram, né, em produção de artigo científico, está disponível, né, para acesso, e aí eu disponibilizei esses artigos. Então a gente discutiu a questão, né, dos transgêneros no cinema, que foi a Ana Carolina, da Biologia, que fez, e aí ela percebeu que existe uma questão de estereotipar indivíduos trans, né? Ela analisou um conjunto de filmes, né, nos quais a representação de sujeitos trans, né? Então ela analisou Transamérica, analisou a Garota Dinamarquesa, e aí ela faz toda uma discussão da questão do audiovisual utilizado, né, para retratar esses personagens trans, né, alguns baseados em pessoas reais, né, a Garota Dinamarquesa, por exemplo, é baseado numa pessoa real, mas outros não, no caso de Transamérica.
E aí ela chega a essa conclusão, né, que é um grupo de sujeitos que vem sendo representado na cultura de massa, mas que ainda há uma representação estereotipada. O filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né, ele tem um prequel, que é uma produção anterior, que é um curta chamado Eu Não Quero Voltar Sozinho. Se vocês não tiverem assistido, ele é bonitinho. E aí teve uma aluna que eu orientei que ela fez uma análise do curta, não do longa, né? E aí ela selecionou 5 cenas do curta e que mostra essa interação dos dois personagens, né? Um menino cego, que é gay, e aí chega um menininho novo na escola, e aí eles se apaixonam, um se apaixona pelo outro, e tudo começa com um aperto de mão, né? E aí termina com um beijo roubado. Então, no curta, no longo isso acontece também, mas aí, como tem mais tempo de contar a história, então o roteiro ele tem um desdobramento interessante, então vale a pena assistir o longa, mas o curto também é facinho de vocês encontrar na internet. E aí foi a Bruna, né, Cruz, ela detectou que há uma intencionalidade de escolha dos planos, né, e aí esses planos, né, geram um significado, e aí você tem uma questão de uma construção de afetividade. Os personagens não são estereotipados, e há uma construção que você fica apaixonado pelos personagens, porque eles são utilização de filtros, de planos, tudo vai te acolhendo, né? E é um curta, e no longa isso é intensificado, que também é outro. Que aí o longa eu vou trazer mais para amanhã, tá? Um outro trabalho que eu orientei é a questão da nudez no cinema brasileiro. A Mayara até se inscreveu, que ela foi uma das autoras, né? Mas ela acho que não pôde participar. A Mayara ela analisou a questão da nudez no cinema brasileiro e ela percebeu que há uma tendência a aumentar a nudez do homem e reduzir o tempo de nudez da mulher. Então, porque ela analisou filmes dos anos 70, 80, 90 e 2000. Então, na verdade, em 90 ela não conseguiu selecionar um filme, porque nos anos 90 houve um desestímulo à produção cinematográfica aqui no Brasil, e aí a produção cinematográfica caiu e ela mostrou que isso impactou na disponibilidade de filmes, né? Então, praticamente não tem muitos filmes produzidos nos anos 90, apesar de ter o Quatrilho, Cidade... Ai, gente. Da Fernanda Montenegro, que concorreu ao Oscar. Como que chama esse filme? Me fugiu aqui. Que é dos anos 90. Na verdade, houve uma redução drástica na produção do cinema nos anos 90, aqui no Brasil. E aí foi retomado nos anos 2000. Mas é que ela percebeu que praticamente o homem, quando era apresentado, era muito comum que a mulher estivesse nua e o homem não, pelo menos não completamente. E aí, nos filmes dos anos 2000, já acaba tendo uma inversão. E aí isso está se refletindo nas novelas também, né? Que é muito mais comum aparecer um corpo de homem nu do que o de uma mulher, né? Então isso também é uma mudança na percepção da sexualidade, né? Porque essa objetificação que ela era muito forte para a mulher, ela está se voltando para o homem. Por que isso está acontecendo, né? E por que o público está se tornando consumidor de nudez masculina? Sendo que havia um predomínio de consumo de nudez feminina, né? Então ela faz uma reflexão sobre isso. Um outro trabalho que eu orientei que saiu esse ano é da Sense8, né? Tem mais de um trabalho da Sense8, na verdade, que aí 2 personagens homossexuais, que é o Lito e o Hernando, né? O aluno, o Leonardo, ele fez uma análise da sexualidade desses 2 personagens no especial de Natal, e aí há uma construção não estereotipada desses personagens, não no sentido de afeminado, né? Tem uma certa estereotipagem, porque eles são muito heteronormativos, mas se a gente pensar que a estereotipagem do homossexual é um homem afeminado, então isso de alguma forma subverte essa construção, né? E aí a questão dos diálogos, os diálogos são muito bem feitos, e eles têm aí uma crítica, né? A questão da mídia, a questão porque o Lito, ele é um ator, né, que faz filme de faroeste no México. E aí quando a questão da homossexualidade dele vem à tona, né, isso cria um problema enorme. E aí, nesse episódio de Natal, isso é discutido de forma muito intensa. Também a questão das lésbicas, né? Eu já orientei trabalho sobre isso. E aí, no caso, foi a Maili que fez o trabalho. Ela analisou diversos filmes que têm representações, né, de mulheres homossexuais. E aí ela analisou Um Quarto em Roma, que é um filme belíssimo. Analisou Carol, analisou Flores Raras, né, que são
filmes de várias nacionalidades, que a ideia foi tentar pegar filmes de origens, né, diferentes, e para verificar se tem algum tipo de convergência, né? E aí a questão que a homossexualidade feminina ela é retratada muito na perspectiva de relacionamentos, né? Porque a gente acaba encontrando na homossexualidade masculina tem uma coisa, apesar desses exemplos que eu trouxe, tem a questão do relacionamento. No geral, os filmes tratam, né, os homossexuais como os homens homossexuais como volúveis, né? E aí, no caso das mulheres, né, a representação ela é muito mais calcada em cima dessa estabilidade das relações, né? E aí a questão dos conflitos tem um peso maior do que, por exemplo, como tem o retrato de homens homossexuais. E aí, meninas, aqui tem algumas referências, né? As referências que eu utilizei e mandei todas para vocês, tá? Em PDF. E aí eu queria abrir agora para vocês falarem, se vocês sabiam dessas questões que a gente discutiu, se vocês querem fazer alguma contribuição, algum comentário, que aí a questão da aplicação para a educação para a sexualidade a gente vai ver mais amanhã. Então, gostaria agora de abrir a palavra para vocês.